Haroldo, Jesus falava em parábolas. Falava. Para os jovens de hoje em dia, essas parábolas são eficazes no entendimento desse jovem? Eu acho que a parábola ela tem um aspecto muito interessante, porque ela não fecha a questão. Quer dizer, o bonito da parábola é que você leva a fala para um terreno do poético, da abertura. É claro que Jesus nasceu numa sociedade judaica, então a sociedade judaica é muito acostumada com a parábola, com as histórias. Isso já está na tradição do povo judeu, nos livros deles. As crianças eram educadas através de histórias, né? E hoje você vai em qualquer sinagoga, qualquer comunidade judaica, eles são cheios de história, tem história para tudo, né? Tudo tem uma história que no final tem uma moral da história. Tal. O que é curioso em Jesus é como que ele tira a parábola do cotidiano. Isso é incrível. Então ele está num ambiente que tem pastor, ele já logo cria uma parábola sobre a ovelha perdida. Ele está num ambiente da agricultura, ele saca imediatamente uma parábola sobre o semeador e etc. E não só essa criatividade dele de extrair do cotidiano, mas a perfeição poética e literária das parábolas que ele criou. Isso é incrível. Elas são extremamente concisas, né? Elas são muitas vezes respostas, né? Então, quando fazia uma pergunta para ele, ele respondia com uma parábola. E a pessoa saía pensando, e nós estamos há 2000 anos pensando o que ele disse, né? Conversando. Como que foi eficiente, né? Foi um grande comunicador. E por falar em comunicação, né, você falou sobre os tempos em que ele estava entre nós, como dizem os outros. Sim. Sobre o tipo de observação que ele fazia, que as pessoas tinham que estar muito atentas, com o ouvido muito afinado, Sim. né? Sim. E hoje a gente vive uma geração oposta, né? Hoje os jovens estão viciados na internet, naquela linguagem muito imagética, extremamente objetiva. Nós vivemos uma geração de cristãos que sequer leram a Bíblia toda. Exato. Né? Como que você percebe, apesar da mensagem dele continua viva e muito pulsante, né, ainda, como que você percebe as pessoas que reagem à mensagem? O que mudou nesse público aí depois de tantos e longos anos? Eu acredito que assim, a percepção, a maneira de se comunicar, ela vai mudando mesmo. À medida que a sociedade vai avançando, que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo meios de comunicação, maneiras de se comunicar, mas tem algo que eu acho que é um denominador comum do ser humano, né? Então, assim, perder uma pessoa amada dói tanto hoje quanto doía há 2000 anos. Uhum. Quer dizer, ser discriminado... É da nossa característica. Aqueles elementos humanos. Ser discriminado hoje não dói mais ou menos do que ser discriminado na época dele. E Jesus tem certas abordagens, a maneira como ele acolhe as pessoas, né? Como ele recebe a mulher adúltera, por exemplo. Né? Você está numa sociedade patriarcal, com costumes rígidos, e é levada a mulher adulta que, segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Mas só leva a mulher, né? Porque a lei mandava apedrejar os dois, mas só levaram a adulta. O adúltero, esqueceram dele. Levam ela, ele não se... como é que fala? Ele não abre mão de se posicionar moralmente, ele não diz que aquilo está certo, ele não estimula aquilo, né? Ele se posiciona. Ele se posiciona no sentido de que aquilo vai, não peques mais, né? Mas diz para ela, eu também não a julgo. Então, é interessante isso, porque um homem que lutava tanto contra o mal, mas que amava tanto o pecador. Quer dizer, ele tinha uma força para combater o mal, mas não o malvado. Sim. Que não existe hoje na nossa sociedade. Então, eu acho que essa mensagem, independente se ela fala a linguagem do jovem hoje, se ela não fala, se ela está no nosso ambiente do século XXI, ela tem uma força. E as pessoas continuam sedentas, E elas né? continuam sedentas disso. A sociedade continua à procura de solução para exatamente a mesma solução. Para esses né? mesmos problemas. As nossas organizações sociais não atendem a exatamente esse pulo do gato. Como é que você resolve um problema moral sem jogar fora o Sem agressor? queimar o agressor.